Ex-funcionários pedem retomada das obras no Comperj. Deputados vão discutir a integração da região metropolitana em audiências públicas. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. Integrantes do movimento SOS Emprego se reuniram nesta terça-feira com a Comissão de Trabalho da Alerj. Eles pedem a retomada das obras do Comperj, da refinaria de Duque de Caxias e de estaleiros que prestam serviços para a Petrobras. Segundo o grupo, desde 2012, mais de 25 mil trabalhadores foram demitidos do complexo petroquímico do estado. O soldador Alexandre Lopes foi um deles. Estou desempregado já há 1 ano e 8 meses e moro de aluguel, estou com a minha situação financeira precária, entendeu? Eu e minha família, tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, tenho um filho de 6 anos de idade e um garoto de 20. Estamos num estado precário. Entre as reivindicações do grupo SOS Emprego estão o pagamento das indenizações trabalhistas aos demitidos do Comperj, da Reduc e dos estaleiros que prestam serviços à Petrobras, a criação de uma lei estadual que garanta 70% dos trabalhadores locais nas obras do estado, além de redução de carga horária sem diminuição salarial. Tem que haver trabalho para as pessoas, não é só o polo petroquímico que tem que voltar a funcionar, mas sim todos os estaleiros do estado do Rio de Janeiro. A outra pauta, o outro tópico da nossa pauta é o que? É a questão do pagamento das dívidas trabalhistas, porque tem centenas de trabalhadores que trabalharam nesses estaleiros aqui e no Comperj que não receberam até hoje, e a justiça vem protelando e não dá o ganho de causa para essas pessoas. Segundo este sindicalista, mais de 80% dos funcionários dos estaleiros do Rio foram demitidos. Em 2012, o estaleiro Vardia, em Niterói, tinha cerca de 3 mil trabalhadores e hoje opera com um quadro de 300 funcionários. Já o estaleiro UTC reduziu o número de trabalhadores de 2 mil para 200. Essa situação é muito grave. É preciso que o povo brasileiro perceba o que está acontecendo. Nós precisamos defender a Petrobras, precisamos defender o pré-sal, temos que defender o controle do pré-sal pelo Brasil. Nós não podemos entregar as reservas de petróleo. Nós precisamos defender a política de conteúdo nacional, que garante a construção das embarcações, dos navios, das plataformas de exportação, de perfuração aqui no Brasil, para gerar emprego, para gerar renda, para ativar a economia do país e para que a gente possa sair dessa crise sem que ela seja jogada no colo dos trabalhadores. O deputado Paulo Ramos quer ampliar o debate sobre o desemprego no estado e os perigos da terceirização. Debatemos na audiência pública não só a questão do desemprego, uma questão das terceirizações. E como, vamos dizer, deliberação, nós vamos tentar organizar no Fórum de Desenvolvimento, com autorização o presidente apoiando, um debate sobre o desemprego no Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, a indústria naval, a questão do Comperj, a questão da Petrobras, a indústria naval, quer dizer, são setores que empregavam intensivamente mão de obra e que agora estão paralisados, os estaleiros fechando. Então vamos fazer um debate sobre o desenvolvimento do Rio de Janeiro, mas sempre na perspectiva do emprego. A integração dos 21 municípios da região metropolitana do Rio vai ser tema de uma série de audiências na Alerj. Os deputados vão discutir com especialistas a mensagem do governo que define políticas públicas em conjunto para as cidades, em áreas como mobilidade urbana e saneamento básico. O presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, atendeu a um pedido do deputado Eleomar Coelho de ampliar o debate sobre o tema durante reunião do Colégio de Líderes. Audiências públicas extras que elas irão acontecer em 3 etapas, onde você cobrirá cada uma dessas etapas com segmento. Primeiro, segmento funcional, onde você vai ter que ouvir exatamente os profissionais da área, os urbanistas, os arquitetos, os engenheiros, gestores até de políticas públicas voltadas para a questão do planejamento urbano. A segunda trata, digamos, o segmento acadêmico, onde a gente vai buscar conhecimentos da academia desenvolvida nestas áreas. E depois tem um segmento institucional, que é você ouvir os prefeitos
Quer dizer, a região metropolitana, ela é constituída de 21 municípios do estado do Rio de Janeiro. E é fundamental, né, se ouvir o que tem a dizer exatamente os prefeitos de cada uma dessas 21 cidades. O projeto do governo foi desenvolvido pela Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de Janeiro. O diretor, Vicente Loureiro, explicou aos deputados que o texto atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a organização da região metropolitana e dos serviços de interesse comum, como saneamento básico, por exemplo. Na verdade, ele trata de dois grandes temas, a governança e o planejamento para o desenvolvimento da região metropolitana. No tema da governança tem algumas inovações, fruto dessas decisões, principalmente do Supremo e do Estatuto da Metrópole. Uma é que é necessário compartilhar o poder sobre os assuntos de interesse comum e como devemos governar esses interesses. E aí ele aponta, né, o projeto de lei aponta para uma maneira de um colegiado, né, formado pelos prefeitos e pelo governador do estado, que tem o poder decisório, né, de conceder, administrar, gerir os assuntos de interesse comum. O deputado Carlos Mink disse que a aprovação do projeto é importante para a gestão do saneamento na região. Toda a nossa experiência de lixo, de saneamento, mostra que não existe solução município a município. E o Estado não faz nada sem a integração com os municípios. O projeto tem que ser aprimorado, tem que ter um fundo, né? Tem que ter um critério para o peso das participações, mas ter um ente metropolitano é o que nós esperamos há muitos anos. Agora, com as audiências públicas que vão acontecer entre 15 de junho e 15 de julho, nós poderemos votar o projeto antes do recesso e das Olimpíadas. Os documentos necessários para a emissão da primeira via da carteira de identidade podem se tornar gratuitos no Rio. Veja agora a votação deste e de outros projetos no plenário da Alerj. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares começaram a discutir o projeto com as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. O texto estima as receitas e fixa as despesas do Estado para o ano que vem. O total previsto é de 61 bilhões. Deputados e governo ainda estudam medidas para aumentar as receitas. A proposta retorna ao plenário para mais 2 dias de discussão prévia. O Estado poderá ter uma editora própria. O objetivo é editar e divulgar obras literárias de escritores fluminenses. A editora e seus projetos ficarão a cargo da Secretaria de Cultura. A matéria dos deputados Lucinha, Márcio Canela e Vaguinho precisa da sanção do governador para se tornar lei. Para poder dar oportunidade para aquelas pessoas que têm interesse na literatura, que têm facilidade na escrita, que são escritores em potencial, que por muitas vezes não conseguem publicar os seus livros por falta de recursos. Já o deputado André Siciliano quer estender a gratuidade da primeira emissão da carteira de identidade a todos os procedimentos que envolvam a retirada do documento, como foto, cópias de outros documentos e autenticações, por exemplo. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Quando você entra no pedido da primeira via da identidade, você tem que juntar, muitas das vezes, cópia do CPF autenticada, cópia da certidão de nascimento autenticada e fotografias. Então nós estamos estendendo a gratuidade também para essas cópias e, em alguns casos, inclusive para as fotografias. Os parlamentares analisaram ainda as emendas ao projeto da deputada Lucinha, que proíbe qualquer tipo de trote nas universidades públicas e privadas do Estado. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. Aquilo que a gente vivencia no dia a dia e que por muitas vezes esses universitários, antes de entrarem na universidade, já passam por constrangimento, por trote que por muitas vezes deixa esse aluno que está ingressando na universidade numa situação de constrangimento. Então a lei foi aprovada, está proibido qualquer tipo de trote que venha deixar esse aluno em situação vexatória. E o deputado Flávio Serafini quer alterar a Constituição do Estado para equiparar servidores a empregados públicos regidos pela CLT em relação ao direito à licença paternidade, por exemplo. O texto garante os 30 dias de licença, entre outros direitos. A proposta aprovada retorna ao plenário para mais uma votação. O nosso projeto ele estende os direitos dos estatutários aos empregados públicos. Por exemplo, a licença paternidade, atualmente de 1 mês para os servidores estatutários. Agora também será assim
para os empregados públicos. A licença-prêmio, o funcionário que completa 10 anos, que tem bom comportamento, tem bom desempenho, que não tem faltas, pode gozar de 3 meses como prêmio pelos bons serviços prestados. A gente pega uma série de direitos que não geram ônus para o governo do Estado, porque são gozados de forma individual em períodos diferentes, é como se fosse, por exemplo, as férias, e estende isso aos empregados públicos, garantindo maior qualidade de vida e, por isso, consolidando um serviço público de qualidade. O trabalhador satisfeito é um trabalhador que consegue desempenhar melhor o seu papel e garantir qualidade para a população, que é o que é importante. Analisado ainda o projeto dos deputados Conte Bittencourt e Tiaju, que cria o programa Um Lar para os Idosos. A ideia é permitir o apadrinhamento afetivo dos idosos que estão sob responsabilidade do Estado. A matéria foi aprovada e precisa passar mais uma vez pelo plenário. Criar um programa, apadrinhamento afetivo, Um Lar para os Idosos, é uma forma de socializar do ponto de vista de idosos que não têm aí o núcleo da família, que já perderam o núcleo da família, garantir um espaço de pessoas que são desejosas de fazer essa ação, uma ação que socializa, uma ação que dá afeto, dá carinho, mesmo a pessoas com idade avançada. As escolas públicas poderão ser obrigadas a ter atividades para os alunos do ensino fundamental em caso de falta de professores. A ideia é manter os alunos na escola. A proposta do deputado Tio Carlos recebeu 2 emendas e retornou às comissões. As escadas de incêndio de prédios públicos e privados podem passar a ter faixas que brilham no escuro para facilitar o deslocamento das pessoas. O descumprimento da regra poderá resultar em multa. O texto do deputado Doutor Sadi Noel precisa passar mais uma vez pelo plenário. Nossos prédios são muito antigos, então a gente quer facilitar, porque a queda de energia, a gente não tem por onde escoar o nosso público, a nossa população, o servidor público, ou o próprio cidadão fluminense, ele não tem como se localizar, porque a infraestrutura nossa do estado do Rio de Janeiro é muito antiga. Nos prédios novos não, já tem sinalização, já tem luz de emergência, e o grande problema nosso hoje é a gente tem uma precariedade na sinalização de nossas estruturas de edifícios aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. E o deputado Anderson Nogueira quer criar um indicador de desempenho de arrecadação do governo que poderá ser consultado no portal de transparência. Os dados deverão ser atualizados mensalmente e estar disponíveis para consulta de todos. O projeto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. Nada mais natural do que você ter esses indicadores para que a gente possa estar avaliando a eficiência e a eficácia da gestão pública. É isso que a gente propõe com essa lei do índice de arrecadação, para também ser justo, no sentido de que o Estado está arrecadando mal ou está gastando mal, ou ambas as coisas. Este foi o Jornal da Alerj. Confira nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã, TV Alerj, o canal do povo fluminense.